Olá, 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 essa bolsa muito louca, eu amo essa bolsa. Esse é o trabalho que eu pedi para Papai do Céu. Tudo lindo, maravilhoso com vocês? Espero que sim. Vamos lá, vamos falar sobre o IFR. A gente teve alguns problemas de gravação nessa semana aí por causa da chuva, né? Mas aí a conexão caiu, a gente estava falando aí sobre uma pergunta do Renan e vamos voltar à pergunta do Renan para falar um pouquinho sobre o IFR. Aproveitar para já dar uma palhinha sobre ele, né? Ele pediu para a gente comentar aqui se a correção saudável no IFR e comentar se a correlação, exemplo do IFR semanal e diário. O que percebi, mas não sei se faz sentido, é que o semanal pode chegar na linha 50%, possivelmente trazendo o do diário a linha dos 30%. Também poderia considerar essa linha de 30% como memória de preço do mercado. Bom, vamos dar uma olhada e vamos falar aí sobre essa correlação dos tempos, né? E o IFR. Primeiro vamos entender um pouquinho o IFR, né? Vamos olhar a parte tática dele. IFR é um dos indicadores do mercado mais simples que tem. Ele é bem simples e ele é muito poderoso porque ele mostra a força realmente de mercado. Então, quando a gente começa a entender um pouquinho mais sobre as condições dele, a gente acaba tirando alguns proveitos e a gente vai falar rapidamente sobre isso e também sobre a relação temporal, né? Então, vamos começar aqui pela parte tática, onde a gente vê que o IFR, geralmente qualquer ferramenta que você desce, geralmente ele vai desculpa, não é que ele vai, na verdade, ele sempre vem com um número já fechado de 14 períodos. Você pode alterar o número de períodos que você quer analisar. Mas 14 é um período aí master do mercado. O pessoal já está muito acostumado com 14. Né? Existem aí, inclusive, algumas setups que podem utilizar outros períodos, por exemplo, IFR2, mas o 14 é o mais comum, né? E funciona super bem. Então, ele vai de 0 a 100, então ele é um fracionado, né? Então, ele vai de 0 a 100%, né? Tendo aí duas linhas que o pessoal geralmente utiliza, a linha de 30% e a linha de 70%. Não vão me ater hoje a essas linhas, até mesmo porque eu vou explicar a lógica um pouquinho do IFR, e aí vocês vão entender o porquê o 30 e o 70 talvez não seja tão, assim, utilizável, aonde você terá, a médio e longo prazo, boas respostas para ganhos, né, constantes. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que ele vai de 0 a 100 e, normalmente, ele vem de 14 períodos. Você pode alterar toda vez que você achar necessário, alterar a frequência aqui, o número de períodos para poder fazer sua análise. Vamos utilizar sempre aqui o padrão, que é o 14. Bom, ele pode ser tanto IFR quanto RSI, depende da sua plataforma. Geralmente as plataformas que seguem aí o padrão americano, ele geralmente vem como RSI, você não vai achar ele como IFR. Então, o que é o IFR, no final das contas? Né? O que significa essa pitomba, né? Que é o índice de força relativa. O que ele representa? Então, quando eu olho o IFR, índice de força relativa, ele, na verdade, ele está me mostrando aqui a relação, então a relação é um sobre o outro, de força de compradores e vendedores, ok? Nossa, simples. Comprador e vendedor, acabou. Como é que faz? Como é que isso funciona? Da onde ele sai? Como é que ele é calculado? Então, o que é o IFR? O IFR vai ser aí o 100, base 100, né? Menos 100, agora a gente está calculando aqui a razão dele, né? Dividido por 1 mais a força relativa. E essa é a única variável aqui do processo. Então, o que é a força relativa? A força relativa nada mais é do que a média dos ganhos, média dos gains, pela média dos losses. Ok? Bom, o que acontece aqui então? O que é a média dos gains e o que é a média dos losses? É só você pegar o número de períodos e calcular
a média dos períodos positivos, a média do fechamento dos períodos positivos, ok? E a média dos períodos do fechamento dos períodos negativos, ok? Simplesmente isso, simples assim. Então, a gente tem aqui a média dos períodos positivos e a média do fechamento dos períodos negativos. Então, eu pego fechamento, são 5 dias, então eu pego 5 dias, vejo quantos dias fecharam positivo, faço a média dos fechamentos, quantos fecharam negativo, faço a média dos fechamentos negativos. Pronto, divide um pelo outro e você vai ter a correlação de força de comprador e vendedor. Simples, simples, bem simples, ok? Não tem nenhum segredo. E aonde está? Como ele é uma relação, então ele é um sobre o outro, o que tem? A relação existe um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele está em 50%, bem na sua metade do cálculo. Então, o que é o equilíbrio? É quando compradores têm a mesma força igual ao dos vendedores. Então, quando ele está bem no meio, significa que ele chegou praticamente aí no equilíbrio entre forças de quem está tentando vender e quem está tentando comprar. Simples, né? Isso pode ser utilizado para qualquer time frame. Por que eu falo time frame, não tempo? Porque, se bem que time frame é tempo, né? Na verdade, você pode utilizar com Renko, que ele é atemporal, né? Mas você pode utilizar ele para qualquer tempo. 1 minuto, 10 minutos, meia hora, um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 Renkos e assim por diante. Ou qualquer outro tipo de marcação, beleza? Então, aqui é um resumo do resumo do resumo. Simples, né? Então, acima de 50, né? Quando ele fica acima de 50 é compra e abaixo de 50 é venda. 50 compra, força compradora, né? Força compradora. E abaixo de 50, força vendedora. Se você seguisse só isso, já te ajudaria bastante, né? Já te ajudaria bastante, ok? Então, vamos olhar, antes de fazer a correlação entre os tempos, vamos olhar aqui como funciona. Ele já está até aqui, tem uma regra de coloração, tá aí no meu YouTube, tem um vídeo que fala como montar essa regra de coloração, tá? Depois pode dar uma passada aí, procurar, que ele está bem simples aí, ou então me pergunte aí pelo YouTube, eu respondo para vocês. Vocês utilizam, me falem aí se vocês utilizam o IFR para algum setup, ou para que vocês possam tomar alguma decisão referente à força de compradores e vendedores, olhando o IFR. Quando ele está verde, ele está acima de 50, quando ele está vermelho, ele está abaixo de 50. Pronto, simples assim. Essa é a minha conta. Então, tem uma linha picotada aqui, ó, que é o 50%, aqui é o centro, e ele pode variar para cima ou para baixo. Para cima, força compradora. E aí, quando eu estou olhando força compradora, olha só, eu sei que tem muita gente que gosta de vender contra a tendência, mas, ó, vamos só diminuir aqui, ó. Então, onde ele deu compra? Ó, nesse candle, certo? Onde ele ficou comprador? Nesse candle. Aonde ele ficou vermelho aqui? Não ficou vermelho. Então, ele está comprado desde aqui até aqui em cima, o Ibovespa. Então, se você está tentando fazer venda, né, dentro do período diário, você está indo contra a tendência. É errado? Não, não é errado, mas você vai
tem que fazer operações mais curtas porque ele corrige menos, ó. E essas correções ele apresenta aqui, ó, também dentro do IFR, ó, tá? Então, se ele está subindo, ele está tendo candles positivos, quando ele está caindo, ele está com candles em correção, beleza? Simples, né? Bem fácil. Então, se você fizer só esse controle, você já ficaria muito protegido. Vamos pegar outro exemplo aqui agora na região de venda, ó. Região de venda. A partir desse momento, não tem compra, né? Porque, olha, ficou vermelho. Aonde ele fica, volta a ficar verde. E aqui ele começa a se enrolar. E olha só onde ele está, bem na linha de 50. Quanto tempo ele ficou enrolando aqui, ó? Então, ele ficou enrolando desse candle até aqui. Então, isso aqui é lateralização. Olha só como ele ficou bem demonstrado aqui. E olha a região de venda. Aqui, a partir desse momento, nessa descida aqui, quando ele já fica vermelho aqui, ou para baixo de 50%, não tem compra. Por quê? Porque ele está com força vendedora. Aonde ele fez correção? Aqui. Aonde ele fez a subidinha. Ok? Então, você pode fazer contra tendência? Pode. Né? Mas toma cuidado, porque ele é mais curto, né? Então, você vê que a queda é maior do que a perna de volta. E aí ele fica lateralizado. Então, ele ajuda a gente a ver algumas coisas. Antes de falar sobre, inclusive, sobre comprado e sobre vendido, e ainda falar sobre divergência. Então, só o fato de você olhar e falar, puxa vida, ó, aqui, agora eu já entendi. Ficou positivo, ficou negativo. Ficou positivo, força compradora. Negativo, força vendedora. Aonde ele ficou positivo? A partir desse candle. E ele ficou comprador daqui até aqui. Olha só. Ah, se eu tivesse comprado aqui, então, poderia ter ganho até aqui em cima? Depende, né? Depende. Se você consegue segurar, ótimo, perfeito, né? Se eu tivesse comprado aqui, estaria comprado até agora. Estaria ganhando, ok? Então, não é nenhuma recomendação de como fazer, mas é um setup, é uma forma de enxergar o mercado. Quando ele está também muito negativo, aqui, ó, você acha que ele fica pouco tempo negativo, aqui, ó, dá uma olhada nesse momento que ele ficou negativo, que ele começa a ficar negativo aqui, então você sabe que daqui para frente fica difícil vender, porque ele está vermelho, até a hora que ele atinge essa região aqui, que aí ele começa a testar a linha de 50, ó. Então, quem vendeu aqui, ou deixou de comprar, né? Quem vendeu ganhou, quem deixou de comprar não perdeu, tá? Desde que não esteja fazendo trades mais curtos. Simples. Perfeito. Depois que a gente vê isso, olha só que legal. Vamos dar uma olhada, então, agora, na correlação entre os tempos, como o nosso amigo comentou aí. Vamos puxar aqui um o Ibovespa futuro, mini índice, do dia, que é o lado esquerdo, gráfico diário, e o semanal, que é o lado direito. E está com o IFR aqui. A pergunta dele, né, fala, pô, quando eu tenho ele no zero, vamos lá, quando eu tenho aqui, o semanal pode chegar a linha 50% na força de equilíbrio, e possivelmente o diário estaria em 30%. Será que é verdade? E aí que vale a pena a gente fazer aquela análise que a gente estava falando aqui, para ver se bate, né? Então tem que ser algo, né, que a gente consiga comprovar. Então, aqui, ó, IFR do semanal, week, aqui batendo no 50%. Quando ele está batendo 50%, deixa eu diminuir aqui para você ver onde ele está aqui, ó. Puxar um pouquinho mais para lá. Opa. Puxar um pouquinho mais para lá. Um pouquinho, vamos ver se ele já aparece lá. Então fica fácil da gente ver a linha de 50%. A linha de 50% aqui, ele está entre 0 e 40, né?
Então, a gente não sabe bem onde ele está. Vamos ver esse daqui, onde ele bateu nos 50%. Também, né? Deve estar... Aqui está aparentemente até mais alto, né? Porque ele vai de 0 a 60. Então, fica difícil, né? De você criar essa relação apenas no achismo aqui, ó. Esse aqui que ele bateu na linha de 50, você olha lá do outro lado, talvez 0,20, talvez, né? 20%, talvez. Então, fica difícil. E aí, quando eu faço esse tipo de correlação, né? Quando o Renan fala assim, quando um estiver no 50, o outro provavelmente estará na região do 30, o que significa? Então, significa que eu tenho uma equação de primeiro grau aqui, né? Quando um mexe, o outro mexe também. Será que é esse tipo de relação? Então, o que ele está falando assim, ó, quando eu estou mexendo o semanal, eu tenho uma correlação no diário. Então, aí eu teria aqui uma linha de 50% e no diário estaria dando 30%, ok? Se isso é uma verdade, né, todo número que eu colocar aqui no semanal, no IFR semanal, eu teria aqui um número proporcionado aqui, direto, porque é uma equação do primeiro grau, certo? Regrinha de 3, o que eu vou ter? Meu IFR do diário, que é o X, vai ser igual aí a o IFR do semanal, dividido, vezes 30, dividido, tudo isso dividido por 50. Então, essa seria a regra de equação de primeiro grau, ok? É o x igual a y vezes 30 dividido por 50. Bom, se isso for verdade, então eu venho aqui, calculo aqui, ó, né? Vamos guardar essa formulinha na cabeça. Sempre que eu tiver aqui, ó, por exemplo, aqui ele em 70, né? Em 70, quando o semanal estiver em 70, eu teria, né, vezes 30, pela nossa fórmula, dividido por 50. Teria o nosso IFR do diário em 40, na região de 40. Então, sempre que ele estiver aqui em cima, ó, teoricamente, eu teria o nosso IFR do diário em 40. Será que é verdade? Vamos lá. Fica simples. Matematicamente, fica simples. Ó, vamos ver aqui o 70. 70 é aqui. Deixa eu pôr a linha aqui, ó. 70. Tá vendo lá do outro lado? Ele está batendo quase 80 lá. 70 a 80. Então, não bate. Então, ele não é uma equação direta, né? Ele não é uma equação direta. Vou pôr aqui de novo para ficar mais fácil agora. Ó, tá vendo? Tá batendo mais de 70 lá. Onde eu estou olhando, ali na região ali, parada ali, nessa região aqui, ó, onde ele está mais ou menos, foi aqui, ó, 73, 74, tá? Então, não é uma correlação direta. E mesmo assim, para que serviria eu ver ou analisar esse tipo de coisa, né? Saber exatamente onde estaria o meu diário em relação ao semanal. Se você quer saber, se você tem algo que seja interessante e vale a pena, eu sugiro monta assim, ó. Faz assim, ó. Vai lá no Excel, monta uma coluna X, uma coluna diário, e põe o IFR do diário e põe o IFR do semanal naquele mesmo momento. E aí você vai calculando aqui, ele vai te dar vários números aqui para baixo. Você vai carregando um monte de número aqui. Aqui, ó. Vai carregando aqui para baixo um monte de número correspondente ao semanal, e depois você faz uma montagem de fórmula, tenta fazer uma correlação. Não está segurando ali. Faz uma correlação. E aí, se precisar de minha ajuda, fala, a gente tenta fazer junto, tá bom? Por quê? Porque ele deve ser uma equação de segundo grau, provavelmente, tá? Provavelmente. E aí, se você tiver algum setup legal para utilizar esse tipo de coisa, ok, perfeito. Agora, outra pergunta interessante dele, né? É a seguinte: se há correção saudável? Sim, há sim. Né? O que ele está falando é assim: ele pode vir e vir para metade. Ele subiu tudo isso aqui até aqui, ó.
Ele pode corrigir saudavelmente para depois subir? Pode sim. Mas o mais importante é saber que a partir de certos momentos, né, como a linha de 50 é importante para a gente, é saber que aquele deu compra e ele está comprado até agora. Isso é o mais importante. Aí, quando você olha isso, né, e você vê um campo de descida, esse campo de descida é aquilo que eu já comentei aqui. Nos tempos mais baixos, ele vai ser um tempo de correção. Então, se você vai lá nos 60 minutos, ele vai estar fazendo zigue-zague para baixo. É aí que segue. Então, essa linha aqui de correção do semanal é justamente essa daqui, ó. Olha que bonito. Ele é um zigue-zague do IFR, tá bom? Então, é assim que a gente utiliza. Agora, rapidamente. 70%, ó. Eu vou por uma linha de 70% aqui. Tá vendo que ele continua comprado, está subindo e nem quer saber dos 70%. Mas ele tem regiões, né? Existem regiões, vou mostrar para vocês, ó, que são regiões importantes. Não necessariamente 70 ou 30. Por quê? Porque cada papel vai ter um topo diferente no IFR. Nesse caso, eu estou olhando isso aqui, ó. Esses topos aqui. Então, o que acontece nesses topos aqui? Ele vem com uma correçãozinha, ó. Corrige, ó. Dá uma corrigidinha, ó. Dá uma corrigidinha, né? Como ele está positivo ainda acima da linha de 50, é só uma correção, ok? Então, fica muito mais fácil você entender dessa forma do que simplesmente, né, ouvir o pessoal no mercado falar 30% é positivo, 30% é positivo, sobre vendido e 70% sobre comprado. Aí você vem aqui e faz isso aqui, ó. Faz sempre essa análise aqui, ó. O que é essa análise? É ver onde ele já está em região de suporte. Aqui, ó, que bonito. Bateu aqui e subiu, né? E o mesmo aqui para trás. Toda vez que ele bate nas regiões aqui, ó, ele sente, né? Tá bom? Beleza? Ó. É a mesma coisa com preço, ó. Preço aqui, sentiu, preço aqui, sente também. E aí essas linhas são correlacionáveis. Por isso que a gente sempre olha no vídeo. Essa é a melhor e mais simples explicação para as regiões 30 e 70, que não funcionam. Na verdade, cada papel tem o seu topo, ou sua região importante, tanto de sobrecompra como de sobrevenda. E existe ainda a possibilidade também de análise de divergência. Então, diferença de topos entre preço e... caramba, desculpa, vamos lá. Ó. Diferença de topos entre preço. Ó. É uma diferença. Enquanto os topos aqui estão subindo, aqui está lateralizado. Isso se chama de divergência moderada, porque ele está na direção contrária, aqui no meio. Ou pode até estar um pouquinho inclinada para cima, mas está divergente do de cima. E o que acontece quando a gente enxerga isso? Ele está acendendo uma luz falando assim, meu, estou cansado, eu vou começar a corrigir. E até o momento que ele começa a corrigir aqui, ó. Ok? Que está referente a esse topinho aqui. Então, ele fala, estou cansado, começa a corrigir. Tá bom? Então, divergência extremamente importante. Ó, uma divergência forte aqui, ó. Uma divergência mais forte. Aí ele corrige mais forte, ó. Fez fundo aqui, fez fundo lá. Né? Ok? E pode tanto ser, na relação que a gente está mostrando, topos, como pode ser de fundos também, tá? E fundos também funcionam bem, ó. Vamos por aqui, ó. Eu tenho aqui um fundo e eu tenho aqui um fundo. Esse já é mais forte, ó. Por quê? Porque agora ele não está paralelo e esse descendo. Ele está para cima e aquele para baixo. Isso é uma resistência forte. E aí o que acontece? Quando ele chega no cansado dele, ele rompe e dá a entrada. Tanto é que a entrada dele, né, demonstra até o final aqui, ó, da compra, né, onde ele começa a mostrar que, ó, fiquei positivo porque
o mercado está me dando alternativa de compra a partir desse momento. E aí o mercado ganha força, tá bom? É isso. Simples, fácil. Fala para mim se você utiliza o IFE, né? Que forma você utiliza, né? Porque eu já vi muita gente utilizar de várias formas. Se você utiliza um outro indicador em conjunto com o IFR que te ajuda aí a fazer melhores trades, a ter melhor performance nos seus trades, beleza? Gente, muito obrigado. Escrevam aí para mim. Vamos que vamos. Esse é um vídeo avulso que espero que ajude-os bastante. Um grande abraço. Vamos que vamos.